Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor seja louvado em todo o tempo. Amém? Quero saudar todos nessa tarde mais uma vez, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos direto no assunto aqui, porque ontem nós ministramos sobre Ezequiel 38, sobre o ataque de Gog a Israel, aonde vai se dar isto, e isso tudo tem a ver com a escatologia dos últimos tempos. E hoje quero chamar a sua atenção aqui no Ezequiel 37, vamos direto ao assunto. Eu sei que é um assunto que a maioria de vocês, até mesmo aí nas redes sociais, talvez nem vai entender do que está se tratando essa profecia, mas a gente vai procurar explicar versículo por versículo, na medida do possível, não todos eles, mas pelo menos dá uma noção. Agora, aqueles que têm interesse em conhecer e saber acerca dos fins dos tempos, vai entender, melhor dizendo, tá bem? Vamos direto ao assunto. É uma profecia complicada, como tantas, muitas outras é complicada. Já foi ministrado esse Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos, em outros vídeos aí nesse canal, Despertar Escatológico. Mas vamos lá, hein? Amém? A visão do Vale de Ossos Secos. O problema hoje dessa geração é de nós não levarmos as profecias, não considerar, melhor dizendo, as profecias dos fins dos tempos. Aí nós ficamos dando uma de telespectadores e olhando as cortinas dos bastidores dos tempos finais abrirem, e nós de braço cruzado, sem entender nada e nem procurando querer saber e entender. Amém? Esse que é o problema. Mas hoje nós vamos falar sobre Israel, essa etnia de povo, de nação, que é Israel. E a Bíblia também ela trata de outra etnia, que é a etnia das nações gentílicas, e fala também da igreja, do corpo de Cristo, da sua noiva aqui na terra, que é composta de judeus convertidos ao seu Messias e de gentios convertidos ao Evangelho. Amém? Então, a igreja de Jesus, sempre nós estamos dizendo isso nos vídeos aí para redes sociais. A igreja de Jesus, eclésia, o povo chamado para fora, é composta de judeus messiânicos e de gentios cristãos aceitaram Jesus. Amém? Com exceção dessa igreja, que vai subir a qualquer momento, o arrebatamento, vai ficar duas classes de pessoas, duas etnias, melhor dizendo, a etnia judaica e a etnia das nações gentis. Amém? Mas aqui vamos tratar hoje de Israel. Glória a Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37. O texto era o seguinte: a visão de um vale de ossos secos. A visão do vale de ossos secos. Bem, do que se trata isso aqui, pregador? Aleluia. A pergunta não tem que ser feita para mim. A pergunta é preciso ser feita para Deus, na sua palavra. Do que se trata a visão que Ezequiel teve de ossos secos? O vale de ossos secos. Isto, embora seja que uma profecia foi profetizada, mas
essa visão desse vale de ossos secos, Deus, você vai ver que Deus vai mostrar para Ezequiel uma situação que iria acontecer literalmente com a nação de Israel, e que realmente vou te falar aqui, daqui a pouco, aonde começou esta profecia cumprir-se literalmente sobre a nação de Israel. E por incrível que pareça, esta profecia ainda está na sua extensão de cumprimento até agora, e vai até o final, aleluia, até o final, até chegar na batalha do Armagedon, amém? Olha, então, para aqueles aí nas redes sociais, aqui nesse bairro, ou que está nos ouvindo, você que tem um apreço à palavra de Deus, e principalmente às profecias, e principalmente à escatologia, acompanha para você ver, ó, a visão de um vale de ossos secos. Vamos lá, versículo 1. E lembrando vocês aqui nas redes sociais, a gente não vai, em cada versículo, a gente não vai parafrisar muito, entrar muito a fundo, porque isso aqui vai gastar horas. Então, cada versículo, a gente vai dando, como se diz, uma pincelada, com todo respeito, uma palhinha, para você entender. Ó, veio sobre mim, diz Ezequiel, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. É necessário nós levar isso a sério. O que Ezequiel está dizendo aqui? Que o Senhor levou ele em espírito ao vale, já desceu, ao vale cheio de ossos. Vai imaginando aí, se você quer levar a sério esta profecia, vai imaginando um vale cheio de ossos, cheio de esqueleto, caveira, costela, omoplata, canela, é dedo, é pé, todo descarnado. Estava cheio de ossos, o vale. Não é, pessoal das redes sociais? É você aqui? É o que o texto diz. Vamos lá. O versículo 2 está assim: ele me fez andar ao redor dele. Aqui é uma explicação espiritual, principalmente para os pregadores, para os pastores, para nós, ministros desta palavra. Presta atenção. O Senhor fez Ezequiel em espírito andar, como diz aqui o versículo 2, e me fez andar ao redor deles, espiritualmente dizendo. Depois nós vamos falar literalmente o cumprimento da profecia da nação de Israel, mas vamos pegar aqui o lado espiritual primeiro. Quando Deus fez Ezequiel andar em volta do vale, da extremidade do vale, isto, pregadores, ministros desta palavra, o Senhor quer mostrar para Ezequiel o tamanho da palavra, da profecia que ele deveria profetizar. Nem mais e nem menos. Por isso, na primeira instância, antes de colocar Ezequiel no centro, no epicentro daquele cemitério cheio de ossos secos, para profetizar algo que iria acontecer literalmente na vida de Israel, na nação de Israel, e está estendido até hoje, e até no batalha do Armagedon, Deus fez ele andar em torno do vale, mostrando para ele o tamanho da palavra que ele deveria de profetizar, nem mais e nem menos. Então eu estou aqui pela graça de Deus, eu não posso nem aumentar e nem tirar desta palavra, nenhuma dela, amém, aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos aumentar, acrescentar e nem diminuir na palavra. A palavra é a palavra e ela tem que ser pregada conforme é a palavra, amém? Então vamos lá, aí ó, ele fez andar ao redor deles, dos ossos.
Depois que Ezequiel viu o tamanho daqueles ossos secos, ou seja, daqueles esqueletos que estavam ali, o tamanho de pessoas que já estavam como ossos secos, aí você vai ver aqui, ó, e eis que era muito numeroso, é toda a nação de Israel. Aqui o Senhor está mostrando para Ezequiel a situação caótica em que aquela nação estava. Assim também como é que está a nossa situação caótica sem ter Jesus. A sua vida é um caos sem ter Jesus. Não pense, não se engane. Todos vocês que ainda não converteram a Jesus, vocês ainda não perceberam que nós já estamos no fim da era. Não perceberam que os mísseis, as bombas, os drones, tudo que é tipo de extermínio, as bombas, as ogivas, os mísseis, os drones, já está tudo pronto. O palco mundial só falta abrir as cortinas, sua criatura. Para onde nós vamos? Quando esses governantes começar a soltar as suas bombas, o país contra outro país, uma nação contra outra nação, aonde eu e você vai se esconder? No buraco do tatu? Aonde? Para onde que nós vamos correr? Quando aqueles grandões, fabricantes de bomba, que quer ficar no topo da humanidade, que eles vão entrar em confronto, a Bíblia diz que eles vão entrar em confronto para ver quem fica no comando mundial. Para onde aí você vai? Para onde? Mas vamos voltar aqui para Israel. Ele fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Tá aqui. Os ossos estavam o quê? Não estava seco, não. Não estava seco, não. Se tivesse só seco, talvez teria algum tutano ali, mas estava sequíssimo. É necessário nós levarmos a sério as profecias da Bíblia, meu irmão. Presta atenção. Ninguém está aqui fazendo papel de palhaço, pregando aquele evangelho religioso. Ô, gente, Jesus é bom. Para com isto, meu irmão. Para com isto. Os mísseis, as bombas, já está tudo fabricado. Aleluia. Você não percebe que a igreja, os cristãos, os evangélicos, está indo embora, não? Ezequiel aqui vê os ossos sequíssimos. Aí eu vou lá. Tá vendo aqui, ó? Ele diz, aí ele vai falar que o Senhor está falando com ele. O Senhor fala com essa geração depravada, violenta, idólatra, pornográfica, viciada. Ele não dá vendo. Tá vendo você nas redes sociais? O Senhor está falando com essa geração depravada, pornográfica, viciada, idólatra, violenta, pornográfica. Ele não dá ouvido. Aí, ó. Ele diz: filho do homem. O Senhor faz a pergunta para ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? A pergunta mais maluca. O que você acha que o profeta respondeu? Se fosse eu e você, visse aqueles ossos sequíssimos, e Deus falar: pode viver esses ossos, qual era a minha resposta? É a sua: o senhor tá doido não, Jeová? Nós ia rir da cara de Deus. Como é que é, Deus? Você pergunta pra mim se esses ossos desse vale sequíssimo pode ter vida? Perguntar pra mim? É claro que não! Eu iria responder isso, você. Eu iria responder que você teria fé para acreditar que Deus iria erguer aqueles ossos? Teria? Não!
Ele diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? Aleluia. Aí você nas redes sociais aí, ó. Aqui. E eu disse: vamos ver o que o profeta respondeu. Será que ele teve a resposta que eu daria? Que você daria? É claro que não. Tá na cara que não. Só não tá doido não. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Que resposta aí? Que resposta de sabedoria? Que resposta sábia? Senhor Jeová, tu é que sabe. Aleluia. Sabe por quê? Que o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, reconhece o poder de Deus. Essa turma de blasfemo que critica, debocha dessa palavra, acho que isso aqui é história de carochinho, não. Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia. Aí você vai ver. Continua acompanhando aqui. Aleluia. Tu sabes. Então me disse. Aí o Senhor fala para Ezequiel. Olha o que o Senhor fala para Ezequiel. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. O quê? Mandar fazer uma obra no meio do cemitério, pregar para ossos secos. Eu quero pregar na cidade, eu quero pregar aonde está cheio de gente, para falar que o Senhor é bom, que o Senhor é um bom pai. Eu quero alugar ou montar uma igreja, abrir a porta da minha igreja, levar esse povo para lá, subir no púlpito e começar com eles para cantar. Não importa a igreja que tu és, eu pego o calvário, tu está, aleluia. Se o teu coração é como o meu, agora Deus, irmão. Não, me dá a sua mão, aleluia. Pregar em cemitério, no meio de ossos secos, é ruim. Tá vendo? Qual foi um dos grandes pregadores? Qual foi? João Batista. Aonde João Batista pregava? No centro da cidade ou no deserto? Será que você acertar? Vai acertar? Se der uma prova, você acerta? No deserto! João Batista pregava, no deserto! No deserto tem ninguém, tem não? A Bíblia diz que Jerusalém, toda a cidade de Jacente, ia lá no deserto, daquele sol escaldante, para ouvir a mensagem de João Batista: arrependei-vos e converteis do vosso pecado. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Já, Vitória? Aleluia, glória a Jesus. Amém. Amém. Jesus te ama, viu? Glória a Deus, ele vai transformar a sua vida, Deus. Aí você vai dar testemunho aqui nas redes sociais, vai estar no YouTube aí, ó. Falou, está sendo filmado. Amém, aleluia. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mandar o profeta profetizar sobre ossos secos. Esse Deus não está maluco, não? Não está doido não, Deus? Se mandar só em você, no cemitério, profetizar pra gente morta, só tem osso, só esqueleto. Tá vendo que é a loucura de Deus? Eu não consegui mandar. Amém. Com certeza, o tempo dele. Amém. Então diz: e eu disse, Senhor Jeová, tu sabe. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pare, solta-lhes. Ouvi a palavra do Senhor. Itaúna, ouvi a palavra do Senhor. Você nas redes sociais, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor Jeová. Tá vendo aqui? Deus está dando o cardápio da verdadeira pregação.
pastores, ministros desta palavra, como é o cardápio de Jeová. Olha só, ele está dizendo: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. É Deus falando com ele. Você vai falar que eu estou dizendo. Você vai profetizar sobre ossos secos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós. Tá vendo aí? O profeta parece um maluco, ó, lá no meio daquele cemitério, conversando com ossos, conversando com... Você hoje aí nas redes sociais, você aqui da geração moderna, se tivesse vendo um pregador, ou seja, um profeta profetizar desta maneira, meu irmão, você diria que ele estava louco, maluco. Aleluia. E aqui, ó, e porém, assim do seu Jeová, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Sabe o que está faltando em vocês que não aceitaram Jesus? É o Espírito de vida. É aquele Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, aleluia, para morar no coração daquele e aquela que acreditaram em Jesus, aleluia. Tá vendo a diferença entre os evangélicos, cristãos, crentes e daqueles que não são? Tem que haver diferença. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porém ter-vos sobre vós, e porém ter-vos sobre vós. O que o Senhor está dizendo aqui? Sabe, deixa eu adiantar para você uma coisa aqui. Isso aqui tem a ver com a ressurreição nacional de Israel pós a Segunda Guerra Mundial, em 1948, na resolução 181 da ONU, quando foi assinado que Israel seria novamente uma nação independente. Todo mundo sabe disso. Então está aqui: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Está aí aberto. E porei sobre vós o Espírito. Aqui, essa afirmativa por último aqui, versão B, está aí aberto, porque ainda a nação de Israel ainda não recebeu o Espírito, esse Espírito profetizado aqui. Mas pouco acima vou tornarei a lei, e porém ter-vos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Até aqui já cumpriu. Até aqui já cumpriu na nação de Israel, em 1948, na resolução 181 da ONU, quando Israel recebeu a ressurreição nacional. Aí recebeu aqui, ó, esse nervo, esta carne, esta pele. Eles estavam agora não como ossos secos, mas um monte de pessoas já tinha carne, osso, aliás, carne, já tinha nervo, já tinha pele, mas não tinha o Espírito. Mas não tinha o Espírito. Já não era um vale de ossos secos, mas era um vale de multidão de pessoas mortas sem o Espírito. Assim é todos vocês que ainda não receberam Jesus, não nasceram. Ouça você no Baixo Santarense, aqui em Itaúna e nas redes sociais: vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Mesmo advertindo vocês, mesmo pecando para vocês, mesmo mostrando a verdade para vocês, que não aceitaram Jesus, que vocês estão mortos, não faz efeito não. Imagina o quanto você está nessa sepultura, nessas trevas, sem Jesus. E porém, nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito. O Espírito aqui está para depois. O
O Espírito aqui, você vai ver lá em Jeremias 31, capítulo 31, já fala sobre isso, que o Senhor vai tirar o coração de pedra deles, amém, e colocar um coração de carne, e derramar o Espírito de suca sobre eles, aleluia. Até então, a nação de Israel está cortada das promessas em Cristo Jesus, provisoriamente. Romanos 11 já reza, fala isso. A nação de Israel está cortada. E no lugar desse corte, Romanos 11 lá fala que nós os crentes, nós os evangélicos, nós os cristãos, nós que aceitamos Jesus, estamos enxertados pela fé no lugar deles, provisoriamente. Eita geração! Eita geração! Quero dar ouvido a essa palavra. Aqui continua. Então profetizei como se me deu ordem. Que o profeta foi fiel, meu irmão. É um excelente obreiro, é um excelente pregador, obediente. O que Ezequiel fez? Profetizou conforme o Senhor lhe deu a ordem. Aleluia! A ordem. Aleluia. Então eu fico alerta para os pastores, para os pregadores, para os ministros dessa era moderna, a era da depravação, da fornicação, da prostituição, da idolatria, dos vícios e tudo mais. Ele diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve o ruído enquanto eu profetizava. Está vendo aqui? O que aconteceu quando Israel recebeu a ressurreição nacional em 1948, na resolução 181 da ONU? O que aconteceu? 5 nações árabes, 5 nações antissemitas serviram em cima de Israel. Foi declarar que Israel iria e era uma nação independente. Quando tacaram a assinatura, e por coincidência foi Oswaldo Aranha que deu lá a assinatura, desempatando os votos. Amém, glória a Deus. Todo mundo sabe dessa história. Aleluia. Foi Israel nascer como uma nação, 5 nações árabes ferveram em cima de Israel. Vai ver a história de Israel pra você ver. Vai ver as guerras de Israel em 1948. Aleluia. Vai ver as guerras de Israel em 1967. Vai ver. Vai ver as guerras de Israel em 1973. Vai ver, pra você ver. Não vai dar prazo falar sobre elas aqui. Aleluia. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. O que é isso aqui? O que é isso? Quando Israel se fez nação novamente, nessa data, 1948, começaram os judeus a voltar para suas terras, de todos os povos em que aquela nação foi espalhada, começando o ano 70, pela destruição do templo e da cidade, e a segunda diapa foi em 135, Israel foi disperso entre as nações. Agora nessa data, 1948, Israel começou a voltar, entre tantos outros continentes, para a sua terra, para a sua terra. Isto aqui é o que vale a esta profecia. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Está vendo aqui? Está vendo aqui como essa profecia começou a acontecer literalmente sobre Israel? Aí você que não é crente em Jesus, que pertence às nações gentílicas, o que está escrito aqui em Daniel 2, em Daniel 7 e Apocalipse, você não se lixa com isso não, meu irmão? Vocês não importam com isso não? Vocês, ouça vocês gentios na cara, ouça vocês que ainda não receberam Jesus, que ainda não é crente, não faz parte da sua igreja, não vai subir no arrebatamento. Ouça aqui uma coisa, nas redes sociais existem profecias terríveis, terríveis sobre vocês que não aceitaram Jesus. Esse daqui não é história de carochinha não.
Tá legal? Os cristãos, os evangélicos, os crentes, vai embora! Quer ou não quer você, incrédulo ateu? Nós estamos indo embora. Vai você que não é crente, você que não aceitou Jesus, você que não cometeu, vai ficar para trás! Aleluia! E então profetizei como se me deu ordem, e houve o ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez o reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada um a seu osso. Começou lá em 1948, até hoje, a nação de Israel está voltando. Até hoje os judeus estão voltando de todas as partes dos países, o qual ele foi disperso no ano 70. E aí, como é que você, incrédulo ateu cético, escarnecedor dessa palavra, que trata essa palavra de qualquer maneira, não tá nem aí, como se você fosse viver o resto da vida, o resto da eternidade do planeta Terra. Não tem pra nós não, meu irmão. Não tem pra você não, seu mortal. Eu também sou. Não tem pra nós não. A nossa saída é Jesus. A sua saída é Jesus. A sua saída é Jesus. É Ele que é a nossa saída. Glória a Deus. Aí ó. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Aleluia. O profeta profetizou sobre ossos secos, segundo a palavra de Deus. Houve ossos secos, ouvi a palavra de Deus, e os ossos receberam aquele corpo. E você, seu osso seco, e vocês, ossos secos, sem ter Jesus, vocês estão mortos. Vocês querem dar ouvido à palavra de Deus? Ouça vocês, que ainda não aceitaram a Jesus, que ainda não converteram a Jesus. Ouvi a palavra da salvação, ouvi a palavra do Evangelho. Lá vai pro YouTube aí, ó. Você pode acessar aí, ó, no YouTube, canal O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Esse vídeo aqui vai pra lá também semana que vem. Glória a Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar os crentes, os evangélicos, nós que aceitamos a Jesus. Aleluia. Você acha loucura? Isso aí é loucura. Loucura é você viver nesse mundo, Alain Voltaire, com todo respeito, ninguém tem contra sua vida. Viver nesse mundo sem ter Jesus, viver nesse mundo sem nascer de novo, ser um morto. Porque a palavra de Deus diz: aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho, que é Jesus, está morto. Aleluia. Aleluia. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia deles espírito. Aquele Jesus que veio em carne e osso, veio trazer salvação, vida espiritual para eles. Aí eles rejeitaram Jesus. O nosso rei é César, o nosso rei é César, o nosso rei é César. Crucifica Jesus, solta Barrabás, o amutilador, o assassino, o salteador da sociedade. Solta Barrabás. Por isso você vê o espírito de Barrabás na vida de muitas pessoas. Você duvida? Vai assistir jornal, vai ver jornal, pra você ver o espírito de Barrabás. Usa eles. O pior de tudo que muitos deles viraram ator de Hollywood. Parece mais nos jornais do que ator de Hollywood. Solta Barrabás. Como é que está a sociedade? Como é que está a nossa sociedade? Solta Barrabás. Como é que está a nossa vida? Vai ver jornal, vai assistir jornal, vai comprar um jornal e torcer. Qual é a cor que você vai ver? A cor vermelha, sangue. Por quê? Falta de Jesus.
geração depravada, pornográfica, violenta, tudo mais. Vai para as redes sociais. Não havia neles espírito. Sabe isso que quer dizer? Vocês que não aceitaram Jesus, para casa. Vamos aprender com a escola de Jeová, tá legal? Vamos deixar a incredulidade, a apostasia. Aleluia. Aqui não havia espírito. Sabe por quê? Israel, quando está voltando para suas terras, a maioria deles ainda não aceitou o Messias, que é Jesus. Não aceitou Jesus. Sabe quando é que eles vão aceitar Jesus? Na batalha do Armagedon. Na grande tribulação primeiro, no final da grande tribulação, aonde as nações, diz a Bíblia, vai estar toda reunida para exterminar Israel. Ali a palavra de Deus diz que antes de Jesus descer, literalmente, montado no cavalo branco, a Bíblia diz que o Senhor vai derramar o espírito de súplica sobre o coração deles. É com aquele espírito que eles vão ter a capacidade a adorar Jesus, a almejar Jesus, a querer Jesus. Então, sua geração, você que aceitou Jesus, esse Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, desceu para morar no nosso coração. E o que os evangélicos fizeram? O que nós os crentes fizeram? Abrimos o coração para essa palavra. O que os crentes estão fazendo? O que os evangélicos estão fazendo? Abrindo o coração para essa palavra. Fazer como o salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é sem paz, santanense? O que é sem taúra? O que vocês das redes sociais têm que fazer é abrir o coração, guardar essa palavra, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não vão que passar. Deixa eu tomar água aqui. Meu Deus do céu, aleluia. Tá entendendo? Tá entendendo? Vocês que não é crente, tá entendendo? Tô entendendo não. Isso aí, por enquanto, pra mim, pra nós, é história de carochinha. É história de carochinha? É história de carochinha? Você acha que nós os crentes, você acha que os evangélicos vai abandonar essa palavra por causa de meia dúzia de incrédulo, ateísta, blasfemo, cético, traz essa palavra com desleixo? Você acha que vai acompanhar a cabeça de vocês? Vocês acham, com todo respeito, nós somos Maria, vai com as outras? Não, não, não! Não! Um dia Jesus trouxe uma palavra dura, mas dura mesmo. Jesus trouxe uma palavra pesada, daquela rochada mesmo. Vou pro ouvido da multidão que está seguindo ele, atrás de pão, atrás de prosperidade, atrás de bênçãos e mais bênçãos, não é, pastores? Aí Jesus trouxe um discurso mais pesado. Jesus foi falar da porta estreita. Ai, estava tudo seguindo Jesus. Eu quero ser seguidor de Jesus. Eu quero ser crente, porque Ele multiplica os pães, Ele dá vista aos cegos, Ele ressuscita os mortos, Ele expulsa demônio, Ele tira os vícios. Jesus liberta nós. Eu vou ser crente, vou seguir Jesus. E tá aquela coisa, né? Jesus cheio de bênção, bênção e prosperidade, bênção e prosperidade. Aí eu vou ser crente. Mas chegou um dia, Jesus pegou mais duro, falou sobre a porta estreita. Aleluia. Jesus falou sobre a porta estreita. Meu Deus do céu. Jesus na glória. Aquela multidão que está seguindo Jesus, quando ouviu falar da porta estreita, aí ele falou para Jesus assim, ó: o negócio é o seguinte, por é para nós este discurso. Cascou fora, abandonou Jesus, porque falou da porta estreita. Porque falou da porta estreita. Jesus diz assim, ó: porfiai, por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Você está em que porta? Em que porta você está? Aleluia, é verdade. Eu falei nas redes sociais, porque hoje parece judeu, mas não é judeu não, é mineiro, né? Uai, é mineiro, não é judeu não. Aleluia. Aí Jesus, depois que falou da porta estreita, que desagradou aquele seguidor só da bênção, da prosperidade, não ligamos ponto para os crentes não, eu sou crente.
Falar de mal de nós mesmos? Tá aqui que ele falou. Aí Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: quer acompanhar eles? Aí Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Tá entendendo, geração? Tá entendendo você nas redes sociais? Tá entendendo aí vocês aqui nesse bairro, aqui nessa Itaúna? Jesus é a vida eterna. Jesus é a porta estreita. Amém? Aleluia. Aleluia. Então vamos lá. E ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Agora você vai ver que essa profecia, a primeira vez Ezequiel profetizou como foi a afirmativa dele, amando de Jeová: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Agora a segunda afirmativa, amando o Senhor Jeová, ele não fala mais ossos secos. Olha o que fala aqui agora, ó. Aqui, ó. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Já não é ossos, mortos. Por quê? Agora já havia crescido nervo, crescido carne, estendido a pele, mas eram mortos. Assim é eu e você sem Jesus. Você tem nervo, você tem carne, você tem pele, mas está morto. Todo aquele e aquela que não converter Jesus está morto. Aleluia. Você assume por não ser um crente em Jesus, por não ter entrado pela porta que é Jesus, por não ter aceitado a Jesus. Vocês estão mortos. Assume. Não, você quer que eu abaixe essa fita zebrada aqui? Você vem mostrar nas redes sociais. Você nunca vai achar uma afirmativa de que nós, sem aceitar Jesus, estamos vivos. Estamos vivos para nós mesmos. Nós estamos vivos para nós. Fazer o que bem queremos. Para nós. Para nós. Eu e você está vivo para viver a nossa vida. Eu estou vivo para ser gerente da minha vida. Eu não vou deixar essa palavra comandar a minha vida. Eu sou dono da minha vida. Eu creio em Deus, eu tenho em Jesus, e além do mais, eu não obrigado de salvar, que eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho. É assim? Não é não, meu irmão. Não é assim não. Não é desse jeito. Jesus diz assim, ó. Jesus falou assim, ó. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la. Não é dar tiro no ouvido não, meu irmão. Perder a vida por amor de Jesus é você deixar esse mundo. É você não seguir o curso desse mundo. É você abrir mão daquilo que a nossa carne deseja. A carne deseja. A Bíblia diz: todo para o mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Aí você não quer abrir mão dos vícios. Você não quer abrir mão daquilo que a carne deseja. Não abre mão para essa palavra. Você vai perder ela. Você está morto. Paulo diz para nós pensarmos das coisas do céu, lá do alto, não da carne, não daqui de baixo. Aleluia. Vamos voltar aqui para Ezequiel 37. Ele profetizou sobre esses mortos para que vivem. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele. Sabe quando é que isso aqui vai acontecer? No final, nos 7 anos de tribulação, na batalha do Armagedon, quando aquelas nações que vai subir para guerrear, para destruir, detonar, exterminar Israel, quando elas estiverem lá no campo da batalha do Armagedon, campo do Egito, no Vale de Josafá, a palavra de Deus diz que Jesus vai descer montado cavalo branco, escrito a sua coxa, no seu manto, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. É nesse dia, um pouquinho antes, quem sabe,
Ele vai derramar o espírito de súplica no coração da nação de Israel, do remanescente. O remanescente se salvará. Isaías escreveu assim, ó: ainda que os filhos de Israel fossem como a areia da praia, somente o remanescente se salvará. Oh. Vamos terminar aqui, meu Deus. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé o exército grande em extremo. Vamos terminar de ficar curto esse vídeo. Aleluia. Tá vendo aqui nações? Tá vendo aqui vocês que não aceitaram Jesus? Vocês que não converteram ao Evangelho? Hoje a palavra de Deus é pregada. Hoje o Evangelho é pregado. Mas Jesus fez uma afirmativa da pregação desse Evangelho. Vou trazer uma explicação aqui rápida acerca do Evangelho da graça e o Evangelho do Rei. Jesus falou assim, ó: este Evangelho do Rei será pregado em todos os povos, todas as nações, e então virá o fim. Presta atenção, vou finalizar. Quando Jesus diz que este Evangelho do Rei será pregado a todos os povos, nações, e então viria o fim, ele não está dizendo esse Evangelho da graça não, viu? Então você que é um cristão, pregador, estiver pregando, falando, que Jesus falou, o Evangelho seria pregado a todo mundo. Não se engane, não é esse Evangelho não. Hoje nós estamos pregando, é o Evangelho da graça. Pela graça, eu e você pode ser salvo. Hoje se prega, é o Evangelho da graça. Mas quando a igreja for arrebatada para o céu, vai parar de pregar o Evangelho da graça, porque a porta da graça vai se fechar com o arrebatamento. E sabe qual é o Evangelho que vai ser pregado? Da grande tribulação, o Evangelho do Reino. É esse Evangelho do Reino é que Jesus está falando. Porque na grande tribulação, então diz que os 144 mil vai ser arrebatado. Engana-se redondamente, porque na grande tribulação, quando a igreja for arrebatada via a grande tribulação, os 144 mil vai ficar aqui, selado com o selo de Deus, para pregar não o Evangelho da graça, mas o Evangelho do Reino, da testemunho, da grande tribulação, para a salvação de muitos aqueles ainda que vai enfrentar a tribulação. Vamos parar, tem que parar. Vai ter que parar. Aleluia. Mas esse termo aqui, eu vou ler para você aqui um pequeno versículo lá em Daniel 2 e 34. Daniel 2, 34. De Israel já passa para as nações. Isso aqui é só um recado para vocês grandões, governantes, fabricantes de bombas. Essas bombas, esses bichos que vocês fez aí para o confronto mundial, é Deus que está permitindo vocês fazer essas bombas, viu, gente? Essas bombas aí que estão fazendo aí, ó, é Deus permitindo eles fazer isso para o confronto da Terceira Guerra Mundial. Amém? Mas só que eles estão enganados. Eles estão enganados porque não tem para eles. Quer ver? Daniel 2, 34 diz assim, ó: estava vendo isto, diz Daniel pro rei Nabucodonosor, estava vendo isto quando a pedra foi cortada sem mãos, o qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a fragância da ilha do estilo, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua dos pés, fez um grande monte
e encheu toda a terra. Essa pedra é Jesus descer na batalha do Armagedon, no Monte das Oliveiras, no Apocalipse 19:11, no Monte das Oliveiras, para sentar-se no trono da sua glória. Essas nações não tem para vocês. Quer ver uma coisa? Termina. Quer ver uma coisa? Versículo 44, vou terminar. Ao versículo 44, ó. Ei, vocês aí, ó. Você vai ver o que vai acontecer com essas nações. Não tem para eles, quer ver? Aqui, ó. Versículo 44. Ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Aleluia. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Aleluia. Não tem para essas nações. Vamos fechar o livro aqui. Não tem para vocês. Então vocês aí, ó, que não aceitaram Jesus, aí nas redes sociais, aceita Jesus, entra pela porta que é Jesus, porque, ó, nós estamos embora. O arrebatamento que está para acontecer. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o fim. Obrigado você aqui nesse bairro santanense. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Amém e amém.